Quero pedir para você abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Olha, Deus tem uma palavra para você aqui nessa noite. Essa palavra vai ajudar pessoas a tomar decisão. Essa palavra vai fazer com que você reflita um pouco na sua vocação. Filipenses capítulo 3, versículo de número 12. Filipenses capítulo 3, versículo de número 12. Glória a Deus. Todos, amém? Atentos? O Espírito Santo pode falar com você? Está decidida a ouvir o que Deus tem para você? Então vamos lá. Filipenses capítulo 3, versículo 2, Paulo faz uma declaração. Ele diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenho sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Senhor Deus, diante da Tua palavra, diante do Espírito Santo, eu me submeto ao Senhor. Todo o meu ser eu trago cativo a minha mente, na dependência 100% do Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém. Igreja do Senhor Jesus. Antes de pregar essa palavra, nós passamos um luto muito forte esse final de semana. Eu fui visitar uma pessoa na Santa Casa e ela foi picada de cobra. A hora que eu cheguei na porta da Santa Casa, chegando, meu celular tocou, eu atendi. Era uma irmã pedindo para orar para o filho que estava na UTI. E então eu entrei, o pai dele, a esposa estava lá, e eu subi para a UTI. Eu tenho 61 anos de idade, eu nunca passei uma experiência dessa. Eu passei experiências semelhantes, mas quando eu entrei na UTI, eu fui orar com a pessoa, eu só falei 4 palavras. A pessoa já estava entubada. A gente vai na fé de atingir o subconsciente da pessoa. Então, as 4 palavras que eu falei foi essa. Chamei a pessoa por nome, com voz forte. Segundo, eu disse: Jesus deu a vida na cruz, Ele doou a vida, e Ele é a vida, e Ele é a vida para a tua eternidade. Só falei isso. Quando eu falei isso, os aparelhinhos foi caindo, e aí
a equipe já encostou, a psicóloga da UTI falou: pastor, fica do lado. Aí eles puxaram a cortininha e ali começou uma batalha. Eles fazendo todo o lado da medicina e eu orando do outro lado, repreendendo espírito de morte, de uma batalha e amor aos pais, que a gente ama muito os pais, né? A pessoa também muito querida, uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadeira, pessoa... E os pais, né, daqui da igreja, 25 anos, congregando com a gente, trabalha, toma conta aqui do estacionamento junto com os demais irmãos. E foi uma batalha, e naquela hora ele apagou, e foi. E aí eu falei: Senhor, dá uma chance, em nome de Jesus. Ele voltou novamente, fizeram todas as massagens, e ele voltou. Ele viveu mais 1 hora e pouco. E aí deu a segunda parada, e aí ele foi embora. E aquilo, sabe, ele foi enfermeiro da UTI por alguns anos, uma pessoa excelente profissional. Você viu os médicos, eles sentiram, né, tudo aquilo ali, as enfermeiras, uma batalha física pela vida e uma batalha espiritual para não perder uma alma. E ele foi embora, ali ficamos por 3 horas ali, esperando passar um tempo. Saímos dali e fomos buscar os pais para passar a notícia. Então a vida, ela é muito preciosa, irmão. Essa pessoa que estava ali, uma pessoa que trabalhou lá dentro, amigos dos médicos, amigos dos enfermeiros, fizeram tudo o que puderam, aplicaram todos os medicamentos para reanimar o possível que pudesse. Mas, verdadeiramente, quem decide é Deus. Entende? É Deus. Foi uma experiência muito grande para mim. E o quanto a gente precisa estar preparado para com Deus. Preparado para partir a qualquer momento. Moço, de 46 anos, estava andando de moto, passou mal e caiu. Sem nenhum problema, nunca detectou um problema. Eu estou contando isso aqui para você refletir um pouco a sua vida. Como você está? Claro que ninguém quer partir. Tem pessoas de 90 anos aí, não quer ir não. Não quer ir. Esse moço tinha metade, 46. Eu conheço gente aí com 93, 94. Não quer ir de jeito nenhum. Ninguém quer. Mas chega a hora. Sim ou não? Então a gente passou por esse quadro. E confesso para os irmãos que me deu assim, falou: Senhor, o senhor não quis responder meu clamor. Por que o senhor não deu? Eu fiquei brigando com Deus. Meu Deus. Mas depois a gente foi tirar mais tempo de oração e a gente entende que os planos de Deus são maiores do que os nossos. A vontade de Deus, ela é soberana, irmãos. A vontade de Deus é soberana. Amém, queridos? E assim foi o nosso irmão. Mas agora eu quero transmitir uma palavra para você que lemos aqui. O apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta à igreja de Filipos. Uma igreja que ele
trabalhou, uma igreja que ele pastoreou, uma igreja que ele serviu como missionário, como pastor, uma igreja que ele ensinou. Essa igreja, queridos, ela era muito amada pelo apóstolo Paulo. Essa igreja, ela amou tanto o apóstolo Paulo, que ela foi uma igreja que ela passou a sustentar as obras missionárias do apóstolo Paulo. Paulo fez a primeira viagem, a segunda viagem, a terceira viagem missionária. E chegou o tempo em que Paulo foi preso. Paulo foi levado e encarcerado em Roma. E na prisão de Roma, por volta do ano 62 depois de Cristo, Paulo escreveu essa carta. Escreveu aos Filipenses, escreveu aos Efésios, a Filemon, escreveu a Timóteo. E quando eu falo que os planos de Deus são maiores do que os nossos, por exemplo, se Paulo não tivesse sido preso, ele estaria pregando, fundando igrejas e fazendo a obra missionária e levantando igrejas para Deus, que foi o que ele mais fez, foi levantar igrejas para Deus. Mas o Senhor permitiu que ele fosse preso. E na prisão ele só tinha duas coisas para fazer: orar e escrever. Então, se alguém tiver que ter uma visão curta, pode dizer assim: pô, mas ele está levando as boas novas, ele está pregando, ele está evangelizando, ele está levantando igrejas para Deus, e por que agora o nosso irmão vai preso? Por que agora ele... Mas lá, para onde ele foi, Deus tinha esse propósito. No ano 62 depois de Cristo, para hoje, 2024, Francisco Biagi está aqui pregando para você. Faz quase 2000 anos. 62 para 2024, sei que é bom de matemática, faz a conta aí. Depois de quase 2000, essa mensagem é pregada aqui hoje. Então, Deus olha para cada um de nós. Quem aqui sente um chamado de Deus na sua vida? Chamado para servir o Senhor na terra. Dá um glória a Deus aí. Você tem um chamado. Um serve pregando, outros cantando, tocando instrumento, serve nas portas, serve na ceia, serve no estacionamento, evangelizando, visitando o órfão, a viúvo, o doente, amparando, abraçando, aconselhando, ministrando, escola bíblica, fazendo a obra de Deus. São diversos dons que a Bíblia fala, variedades de dons, variedades de talentos que Deus dá a cada um. Amém, queridos? Quantas pessoas têm uma vida simples, mas são ganhadores de almas? Quantas pessoas, elas são de um nível de cultura elevadíssimo, mas são ganhadores de almas para ganhar as pessoas cultas? Deus dá dons, Deus dá talentos. Paulo, por exemplo, ele está preso, ele escreve essa carta, ele começa, pelo versículo 12 aqui que lemos, ele está dizendo: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, por isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Jesus alcançou ele, e ele tinha esse entendimento, que sendo ele alcançado por Cristo, ele precisava alcançar as outras pessoas.
nós, como igreja, precisamos entender. Nós não somos cristãos apenas de sentar num banco, de cantar um hino. Nós somos alcançados pela graça de Cristo. Fomos chamados e remidos pelo sangue do Cordeiro para também abraçar os perdidos, para alcançar também outras pessoas. Mas Paulo está olhando para ele e dizendo: olha, eu fui alcançado, eu não alcancei ainda a perfeição. Lá em Coríntios ele vai falar: eu trago toda essa essência num vaso de barro. Ele sabia que ele era um homem limitado. Ele conhecia as condições dele. Ele sabia que ele não era perfeito. Lá em Romanos ele vai dizer assim: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que está em mim, que eu não quero, eu faço. Olha que luta que o ser humano passa. Mas Paulo vai dizer também que ele esmurrava o corpo dele. Em que sentido? Crucificando suas vontades, suas paixões, para fazer o quê? A vontade de Cristo. Você pode dar um glória a Deus, querido? E olha para a sua vida. Às vezes tem muitas coisas boas que você quer fazer. E às vezes você não está conseguindo fazer. Mas submeta a Deus. Submeta à vontade do Senhor. Tenha submissão à tua vocação. Tenha submissão ao que Deus tem colocado em você e desprendido você para fazer. Lembre-se, você é um vaso, mas o oleiro é o Senhor. Se precisar quebrar, Ele faz tudo novo. Amém, queridos? Se precisar aquecer o barro, molhar e fazer tudo de novo, Ele faz. Diga: Deus pode. Então, submeta-se a Deus. Deus tem falado com você, tem te chamado. Agora, uma coisa importante. Paulo, ele procura prosseguir, ele procura avançar, ele procura realizar o propósito de Deus, ele procura atingir o alvo. Na cultura grega, quando eles corriam e tinha os esportes que os gregos praticavam, eles tinham apenas uma linha de chegada. E aquela linha de chegada era o alvo dos atletas. E Paulo, tudo que ele queria é atingir a linha da chegada. Eu quero chegar lá. Eu quero viver a minha carreira da fé. Eu quero prosseguir para o meu chamado, até eu chegar à linha da chegada, o alvo. Isso precisa estar dentro de cada um de nós. Isso precisa estar dentro de mim, dentro de você. Você ama Jesus? Então, esse chamado, ele precisa estar ali. Paulo tinha isso dentro dele. O versículo 13, ele vai dizer: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. O que está diante de cada um de nós? O que estava diante de Paulo? As mesmas lutas nos dias de hoje está acontecendo. Nós temos desafios. Primeiro, vencer as nossas próprias vontades, vencer os nossos próprios egos,
vencer, meus irmãos, muitas vezes aquilo que nos prende. Nós precisamos ser despreendidos, como Paulo foi. Por que que aqui ele está dizendo assim, me esquecendo das coisas que para trás ficam? Aqui tem um segredo que a igreja precisa meditar. Como vivenciar ou como viver o melhor de Deus? Deus tem o melhor para cada um de nós. Mas muitas vezes, para viver a vontade de Deus, nós precisamos desvencilhar do nosso passado. Você tem que desprender do seu passado. Você tem que viver o presente. O teu passado ficou para trás. Você tem que viver o presente e viver com fé. Por que Paulo, ele está dizendo que ele precisa esquecer do passado? Ele tinha que esquecer do passado, das suas dores, das suas frustrações. Ele precisava deixar de lado as mágoas. Ele precisava deixar tudo aquilo que tinha machucado ele. Paulo sofreu tanto pelo Evangelho. Ele foi abandonado até pela família. Ele foi tão frustrado, traído por pessoas. Então, uma das primeiras coisas, para a gente ter um coração limpo, para a gente ter um coração aberto, a gente tem que desvencilhar do passado. Você já foi machucado? Quem é alguém aqui que já foi machucado, ferido, traído, humilhado? Alguém já te feriu. Você foi muito machucado na sua vida. Mas você não pode viver do seu passado. Para isto, manifestou o Filho de Deus para te libertar, para te limpar, para te purificar. Não importa se você foi um homem adúltero. Não importa se você foi uma mulher adúltera. Não importa se você viveu na casa de meretriz. Não importa se você foi abandonado, largado. Não importa se ninguém acreditou em você. A verdade é que Jesus acredita em você. Jesus morreu por você. Ele ressuscitou por você. Ele enfrentou os pregos da cruz. Ele enfrentou as maiores chibatadas com chicotes que haviam farpas de ossos, chumbos na ponta. As farpas de ossos cortavam as costas de Jesus. Os chumbos, eles perfuravam as costas de Jesus. E quando puxava, às vezes arrancava pedaços. Por isso que Isaías, profetizando, ele disse: pelas suas feridas nós fomos sarados. Pelas suas chagas nós fomos libertos. Jesus, ele já passou isso, ele já pagou o preço de mão por mão, pé por pé, olho por olho, dente por dente. Toda a culpa, toda a acusação do diabo, todo o inferno, tudo Jesus venceu, aleluia. Então, querido, observe, ele venceu. Agora, você ouve a palavra de Deus, e que cada um de nós temos que fazer? Nos aproximar
apossar dessa palavra, dessas promessas, do ato sacrificial de Jesus na cruz, e para aquilo que Deus está me chamando, eu preciso fazer o quê? Me desvencilhar do meu passado e dos meus pecados, e agora eu olho para frente, numa visão de fé. Eu vou correr a carreira da fé, porque eu quero chegar num alvo, a soberana vocação. Deus te chama, Deus te desperta nessa noite. Não tire os olhos de Jesus, não tire a sua visão da palavra de Deus, não perca tempo com todas as falácias e disses que me disses, mas seja firme, seja prudente, olhe a sua visão para quem te chamou. Porque Paulo também disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quando fala assim, muitos pregadores, às vezes as igrejas, às vezes a gente pregando diz, olha, o apóstolo Paulo, aquele santo homem de Deus. E às vezes a gente não fala dos pecados dele. Mas você acha que o apóstolo Paulo foi um cara bonzinho? Tchutchuquinha, docinho, aqui, irmãozinho. Você acha que o Paulo vivia dando chuquinha lá para os outros? Chuquinha que dá para criança lá, é isso? Você acha que Paulo foi um docinho assim? Foi não, irmãos. Paulo era colérico. Paulo era um seguidor da lei, fariseu, conhecimento altíssimo, criado aos pés do maior doutor da lei, Gamaliel. Paulo era um hiper-advogado. Paulo era um cara entendido, poliglota. Mas isso tudo não é pecado, pastor? Não. Mas sabe o que ele fez com todo esse conhecimento que ele tinha? Ele pegou cartas das autoridades de Jerusalém. Sabe para quê? Para prender os cristãos. Uma reunião igual essa aqui, Paulo chegava e já ia grudando, arrastando, levando as pessoas presas. Alguns sofriam apedrejamento, eram apedrejados. Paulo entrou em casas e saiu arrastando pessoas, e levou pessoas, meus irmãos, a este sofrimento. Paulo foi o maior perseguidor da igreja de Cristo. Esse é o santinho. Até ele conhecer Jesus. Paulo tinha um documento e um dia ele sai de Jerusalém e ele vai para Damasco. Capítulo 9 de Atos vai dizer isso. Ele vai para Damasco, prender os cristãos e maltratá-los. Ele tinha autoridade para fazer isso. Mas naquele caminho, brada um clarão, uma luz tão enorme, e Paulo sofre uma queda. E na sua queda, ele grita: quem és? Eu sou Jesus, quem você está perseguindo. Eu sou Jesus, o pastor da igreja. Eu sou Jesus, o pastor da noiva querida. Você está me perseguindo. Vai ser muito duro para você. Não adianta você recalcitrar contra os meus aguilhões.
Paulo, você agora é meu. Eu vou fazer de você um vaso, Paulo. Você vai ver o que é sofrer pelo meu nome. Você fez muita gente sofrer, né? Mas agora, você não vai ser mais o perseguidor. Agora você vai ser o perseguido. Você é o grande Saulo de Tarso. Saulo. Mas você vai chamar Paulo, o pequeno. Deus quebra e muda. Você pode glorificar a Deus? E aí Paulo, no chão, cara no pó já, cego, alguém pega ele, guia ele até a cidade, e Paulo fica cego com aquela visão. Até Deus visitar um discípulo, Ananias. Deus visita o discípulo Ananias e diz: vá à rua direita e ore por ele. Ô Senhor, esse homem aí, isso aí é o perseguidor, isso aí mata os cristãos, esse daí não, vai porque esse para mim é vaso. Deus vai usar toda a coragem que ele tinha para essa coragem agora pregar o evangelho. Essa coragem agora, essa ousadia que ele tinha de bater, sabe essa ousadia que você tem, irmão? Tomara que essa ousadia que você tem de falar da vida dos outros, reverta tudo em falar de Jesus. Reverta tudo em visitar e evangelizar. Você que em nome de Jesus, que se reverta tudo para falar de Jesus. Porque Deus fez isso com Paulo. Toda a ousadia dele, porque observa a vida dele. Ele já começou a ser rejeitado até para receber uma oração. Não, Ananias, vai lá porque ele é vaso. Ananias vai, o discípulo que estava em oração, ora por ele, as escamas caem. Irmão Saulo, o Senhor, o Espírito Santo, me enviou a orar. E ele ora, e Paulo fica curado. As escamas caem, ele volta a enxergar, logo em seguida ele passa pelas águas do batismo. Quem se converte tem que batizar. Amém, meu irmão? Batismo de criança não vale. Batismo verdadeiro é com entendimento, com conhecimento de Cristo, da palavra. Amém, meu irmão? Com consciência daquilo que está fazendo. Não é chegar aqui e tomar banho, não. É consciência. Paulo, consciente, foi para as águas, batizou, sofreu até a rejeição da igreja. Por isso ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele tinha que esquecer a cultura tamanha que ele tinha. Ele tinha que esquecer todo o orgulho que ele tinha de ser fariseu, um poliglota e um grande advogado que ele era. Ele tinha que esquecer tudo isso. O contexto desse texto vai dizer que ele considerou tudo isso como esterco. Isso serviu apenas como um esterco. Agora, com o conhecimento que ele tinha, meu irmão, ele, disposto a pagar o preço de honrar Jesus. O chamado custa para a gente. O chamado custa para a sua vida. Estuda a história desse homem. Pega um dicionário e lê sobre Paulo. Pegue uma Bíblia de estudo e estude a vida desse homem.
Você vai ver o que ele passou pelo Evangelho. Eu tenho que me esquecer, porque eu sou um dos maiores pecadores. Ele vai falar lá em Gálatas, eu sou um dos maiores pecadores, porque eu persegui a igreja de Cristo. Você está entendendo que ele tem que esquecer o passado dele? E eu digo para você nessa noite, esquece o teu passado. Começa a viver o presente. Enche o teu coração de fé. Vai orar. Vai orar. Fale com Deus. Gaste tempo na presença de Deus. Eu sempre falo aqui, Deus está mais preocupado com o teu presente do que com o teu passado. Agora Paulo, ele dizendo, desvencilhando do passado, ele se desvencilia do seu passado. Irmãos, nós precisamos esquecer o que não deu certo. Esqueça o que não deu certo. Não lamure, não lastime, mas se levante. Se levante. Ei, ergue esse farol. Bota uma luz alta aí, meu irmão. Luz baixa você enxerga perto, não é isso? Mas a luz do carro na alta, você não enxerga mais longe? Então imagina você aí, ó, ergue o teu farol, meu amigo. Olhar para frente. O apóstolo Paulo, ele está ensinando a igreja a esquecer. Nós precisamos viver bem o presente. Não conserve mais coisas ruins, apague isso. Em nome de Jesus, viva o perdão, prossiga, perdoe a você mesmo. Você errou e talvez você não consegue se perdoar. Quanta gente não consegue perdoar a si próprio? Eu não sou igual ao meu pai. Meu pai é desenvolvido, ele tem uma visão dos negócios. Olha eu. Se desvencie disso. Diga, Senhor, eu estou aqui. Você não precisa ser igual ao seu pai. Deixa que Deus vai fazer melhor do que o seu pai. Deixa que o Senhor vai te levantar. Deus vai te colocar em lugares diferentes. Você vai em lugares mais longe do que teu pai. Se teu pai foi um ganhador de alma, você vai ganhar muito mais. A unção será maior na tua vida. O poder, a unção do Espírito Santo fará coisas maiores. Jesus disse, vocês farão coisas maiores do que eu. Disse ou não disse? Quem falou isso? Ouça isso, igreja. Seus filhos vão mais longe. Não queira colocar uma mordaça no seu filho. Meu filho fica lendo demais a Bíblia. Meu filho só quer orar. Acho que está jejuando demais. Acho que ele está indo na igreja demais. Dá glória a Deus, porque ele vai mais longe. Ele vai mais longe. Ele vai alcançar mais do que você. Mas tudo tem seu tempo. O tempo da prova, o tempo da lapidação, o tempo da lixa. O tempo da lixa. Lixar o vaso, preparar o vaso, estruturar o vaso. Tem um trabalhar, sim ou não?
Então deixa Deus moldar. Está disposto? Deixa Deus moldar. Deixa Deus moldar. Paulo, queridos, ele foi um homem que ele se desvencilhou agora do seu passado e ele queria fazer o quê? Avançar. Ele disse: eu prossigo. Quantos estão dispostos a prosseguir? A Bíblia diz que Deus não tem prazer nos que param. Você está velho? E daí? Caminhe mais uma milha. Eu sou jovenzinho. Talvez você tenha milhares de milhas ainda para caminhar. Deus não tem prazer. Lá em Hebreus a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer naqueles que param. O Senhor não tem prazer. Também Jesus ensinou isso. Quem põe a mão no arado e olha para trás, como é que eu vou arar a terra? Como é que eu vou... O arado que arava a terra, como é que eu vou arar? Olhando assim, para trás? Jesus disse: quem olha para trás não está apto. Pare de olhar para o teu passado. Para de olhar para as desgraças, para as coisas ruins. Para de ficar olhando para o ódio que as pessoas têm. As pessoas não gostam de mim. Irmãos, o mundo não gosta de crente. Se o mundo gostar de crente, a Bíblia é mentirosa. Sabe o que Jesus falou? Jesus falou assim: o mundo vos odeia. Está escrito aí ou não está? O mundo vos odeia. Você está pensando que você vai ser um cristão e todo mundo vai... agora ele é crente mesmo, ele é santo. Santo homem de Deus, santa varoa. Olha, ninguém vai te aplaudir não, irmão. Primeira coisa, o diabo vai fazer de tudo para te derrubar, para você desanimar, para você parar, para você olhar para trás, para você viver frustrado, para você viver com esse coraçãozinho rangindo. Como é que você está? Mas eu estou assim, sabe? Que isso, rapaz? Em nome de Jesus, estou de pé, firme na revelação do Senhor que Ele tem para mim. Em nome de Jesus. Você não é um super-herói. Tristezas baterão em você. Perseguirões baterão em você. Mas você vai levantar a cabeça e diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho que ir, eu tenho que prosseguir. Você tem que levantar como pai de família, como mãe, como filho, como filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros da promessa de Deus. Você tem que se levantar. Em nome de Jesus. Você precisa prosseguir. Irmãos, avançando para as coisas que estão diante de mim, você diga: eu não posso parar, mas eu tenho que avançar. Querido, como estão seus projetos? Como estão os seus ideais? Pergunta básica: Jesus está dentro dos seus projetos? Jesus está dentro do projeto da sua empresa? Deus é meu sócio. Tá bom, Ele te abençoa. E você abençoa a obra dele? Olhem para mim. Você abençoa a obra dele?
Você quer que Deus seja o teu sócio em tudo, porque a aliança é uma sociedade. Eu tenho uma aliança com Deus. Tá bom, eu tenho uma aliança, corpo, alma e espírito. Eu tenho uma aliança no ir e vir, eu tenho uma aliança no trabalho, eu tenho uma aliança em tudo aquilo que eu granjeio, eu tenho uma aliança, eu sou de Deus, Deus é meu. Eu sou um filho, Deus é meu pai. Não é brincadeira, aliança é aliança. Tem que viver para Deus. Se não é desse jeito, você é um crente meia tigela. Se você não é assim, você vive meio termo. Você vive meio termo. Está igual a igreja de Laodiceia. Igreja morna. Se você vive assim, você é um morno. E sabe o que Jesus disse para aquela igreja? Oxalá que você fosse crente, quente ou frio, porque morno eu vou vomitar da minha boca. Se você é um crentinho morno de meia tigela, pastor, não precisa fazer nada para você não. Vira vômito. Isso é Bíblia. Pode ler lá em Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Tá escrito, esse irmão é eficiente. Um abraço, meu irmão. Então, morno é crente meia tigela. Pastor, então para ser uma tigela inteira, como é que faz? É ser disposto. Entendeu? Porque eu não estou vendo essa linguagem na Bíblia. Essa é minha, viu? Esse negócio de meia tigela aí é minha. Você não vai achar isso na Bíblia. Mas oxalá que você seja quente ou frio. Porque morno eu vomito da minha boca. Assim foi Jesus que falou para a igreja. Sabe, irmãos, igreja é um lugar de servir a Deus. Não quero saber se você é rico, se você é pobre, se você é poliglota, se você tem diploma, se você é doutor, se você é mendigo, se você é operário. Eu sei de uma coisa, eu estou olhando para um ser humano. Eu estou olhando para uma pessoa que precisa de Jesus. A igreja tem que olhar com os olhos do amor. Que ama o mendigo, que ama o operário, que ama o doutor, que ama o ser humano. Você está ouvindo, irmão? A igreja tem que ter o olho do amor. Paulo diz, olha, eu quero esquecer tudo que ficou para trás. Tudo que eu aprendi e serviu de esterco. Agora eu quero avançar. Eu quero prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que Deus me deu. Eu quero atingir o meu galardão. Eu quero chegar na linha de chegada para eu receber o galardão. Todo o teu trabalho, toda a tua dedicação, todo o tempo que você acha que perdeu servindo a Deus, evangelizando, orando, falando de Jesus, servindo, contribuindo, amparando, abraçando, acolhendo, amando, se entregando, sabe, queridos, sentindo dor, gente te compreendendo, Jesus vai te recompensar. Você receberá do Senhor a coroa da vida. É promessa de Deus. Então nós, como Paulo, precisamos avançar. Paulo, irmãos, ele está preso, maduro,
já quase atingindo a velhice. Atenção, senhores da igreja, de cabelos brancos igual aos meus. Não pare. Não pare. Paulo, ele está escrevendo as cartas aonde? Na prisão. E ele está partindo para a velhice. Ele não parou. Irmãos, e sabe qual era a mensagem de incentivo dele? Na sua mensagem, escrevendo as cartas, sabe o que ele fazia? Ele motivava os cristãos. Ele motivava todos os obreiros que estavam do lado dele. Paulo não era um pastor que ficava, sabe, meu irmão, olha, sei não. Ele não era esse homem. Preso, sofrendo as algemas. Ele motivava os cristãos. Ele escreve a igreja de Filipos. Ele ensina aquela igreja a viver unidade. Ele ensina aquela igreja a viver a alegria. Ele ensina aquela igreja a aprender, se contentar com o que tinha. Exemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 2. Aquela igreja, ela tinha problemas. Filipenses 4:2, ele diz assim, o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Se uma pessoa está aconselhando mais duas pessoas, eu rogo a vocês que vocês tenham o quê? Se não está tendo harmonia, está tendo o quê, irmão? Desarmonia. O negócio ali não estava legal. Havia problemas lá. Ou você acha que igreja é lugar só de gente santa? Tem uns capeta no meio também. Os Judas não estavam lá? Igreja é isso. Então, Paulo aconselha que vocês se unam e vocês tenham uma harmonia. Prosseguindo o texto, versículo 3. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores, Os seus nomes estão escritos no livro Então, Evódia tinha um nome no livro da vida. Sintique, que estava vivendo a desarmonia entre eles lá, as duas pessoas tinham o nome no livro da vida. Mas não estava legal. Aí ele diz, você, meu amigo, que me ajudou tanto na obra de Deus aí, ajude elas. Ajude essas pessoas, se aproxime deles. Olha o papel da igreja. Irmão João, vai lá, procura conciliar esse casal. Irmão fulano, vai lá, dá um abraço nesses jovens aí, faça que eles se conciliam. Meu irmão, olha, isso é igreja. Amém, irmãos? Isso aí, posso pregar mais 5 minutos? Vocês estão cansados, não aguentam mais? Pelo jeito sim. Pode pregar mais um pouquinho? Ou vocês querem dormir? Vocês só vêm na igreja uma vez por semana? Posso pregar mais 5 minutos? Então vamos, para frente. Se der sono aí, você dorme, os demais vão ouvir. Meus irmãos, Paulo diz no versículo 4,
alegrem sempre em quem? Não é no João? Não é na Maria? Se alegre em quem? Meu Deus, eu preciso me alegrar no Senhor. Você se alegra nas coisas de Deus? Você se alegra no que o Senhor tem para você? Você tem alegria, você tem prazer de estar no culto e dizer: opa, hoje eu vou cantar, hoje eu vou celebrar, eu vou erguer a mão para o santuário, como fala o Salmo. Opa, vou para a igreja, fica 40 minutos de pé. Opa, glória a Deus. Olhem para mim, vocês têm alegria? Vocês estão felizes? Vocês não mentem não, que é pecado. Sim ou não? Alegria! Rapaz, você vai assistir um jogo, que perna de pau, o povo falta derrubar o estádio, e os crentes vêm para a igreja. Ai, vamos lá, né? Vamos lá ouvir o pastor Francisco de novo. Sangue do Cordeiro, gente. Alegrem-se no Senhor. Deus, irmão. O Senhor. Culto de celebração. Culto de ceia. Celebração da renovação da aliança com Deus. Entenda. Abra o coração, abra a mente, abra os olhos. Em nome de Jesus, Paulo, preso, algemado, ensina a igreja a ter unidade, ensina a igreja a viver alegre. A nossa fé precisa aumentar, sim ou não? Gente, a nossa fé precisa aumentar, hein? E a fé de Paulo, nós precisamos peneirar aí para alcançar, hein? Mas eu tenho uma notícia boa para você. Há quase 2000 anos, essa epístola foi escrita na cadeia, sim ou não? Mas se alegre com isso, ó. Você veio na igreja para ouvir uma mensagem de uma carta que foi escrita há quase 2000 anos. Acho que você não entendeu. Eu acho que você não entendeu. Você veio à igreja, faz quase uma hora que você está ouvindo uma pregação de uma carta que foi escrita há quase 2000 anos. Isso mostra que você tem fé. Isso mostra que você quer algo de Deus. E Deus vai fazer na tua vida. Fique de pé, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Paulo, ele era motivador. Você poderia escolher nessa noite o louvor, você poderia escolher nessa noite motivar mais. Você pode nessa noite, presta atenção, irmãos, você pode nessa noite fazer uma escolha, ser mais motivado, motivar mais pessoas. Paulo motivava a igreja, Paulo motivava os seus obreiros. A Bíblia fala lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Só mais esse versículo. Ele está motivando o jovem pastor. Timóteo era um jovem pastor. Ele diz, capítulo 6, versículo 11. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. Busque a justiça, a piedade, a fé, o amor,
a perseverança, a mansidão. O que era para Timóteo buscar? Escreve isso na tua agenda. Escreve isso aqui e põe no espelho da tua casa. Escreve no espelho, prega lá no banheiro, no seu espelho assim. Olha o conselho. Olha o conselho, irmão. Eu vou ler de novo. Fuja daquilo que não é bom. Busque a justiça. Fala, busque a justiça. A piedade. A fé. O amor. A perseverança. E a mansidão. Busque isso. Versículo 12. Combata o bom combate da fé. Seja firme. Combate, irmão. Combata com as paixões. Combata com as mentiras. Combata com as falsidades. Combate, se levante como um filho de Deus, se levante como um guerreiro, se levante como um homem de Deus, fuja do que não presta, busque essas coisas e combata o combate da fé, tome posse da vida. Qual vida? Não é materialismo? Não é o materialismo? Vai trabalhar dia e noite. Não pare para orar. Não é isso não? Não precisa reunir não. Não é isso? Ele disse: toma posse da vida eterna. Eu vi o moço. Vou encerrar aqui. Eu vi o moço por 2 vezes dar o último suspiro. O coração meu doeu, irmãos. Eu abri essa pregação falando dessa experiência. O meu coração doeu. Eu disse: Deus, em nome de Jesus, eu nunca neguei uma oração para ninguém, mas eu preciso ser mais crente. Eu preciso fazer mais. Eu preciso aproveitar as oportunidades. Eu vi os últimos suspiros. Tchau. Aproveita as tuas oportunidades, irmão. Amém. Amém. O último versículo diz: para a qual você foi chamado e fez a boa confissão de fé na presença de muitas testemunhas. Você já conhece a palavra, você passou pelas águas, você é chamado, você tem um nome escrito no livro da vida. Viva como filho de Deus. Essa é a palavra do Senhor que eu vos entrego nessa noite.